aí a primeira leitura, já vou compartilhar com vocês. Caríssimo, se Deus nos amou, assim nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Repare que o começo da leitura que fala: ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. Esse amor aqui, gente, não é amor carnal. Esse amor que Deus está falando aqui do amor de Deus é o amor que você pratica. Você não faz, você não quer injustiça com ninguém, você não faz maldade com ninguém, você procura viver o evangelho, você dá conselho por bem, mesmo que doa você pregar, mas você dá um conselho por bem. Então isso é amor, isso é amor de Deus. Por quê? Porque você quer o bem daquela pessoa, mesmo que a pessoa não quis, não entendeu, mas você quer o bem daquela pessoa. Então o amor de Deus, ele é muito, vou dizer assim, radical. Por quê? Porque a gente para viver o amor de Deus é preciso meditar para compreender as leituras do evangelho que está falando, para a gente não pegar coisas e levar pessoal. Por exemplo, ler o evangelho aqui e pegar outras coisas do meu jeito, não. Nós temos que viver em cima do evangelho. Então o que é que acontece? O amor de Deus, como a leitura vem falar, é quando a gente procura fazer a caridade, fazer a penitência, se esforçamos para levar a oração de alguma forma às pessoas. É esse amor. É o amor do perdão, você perdoar. É uma peça fundamental, o amor de Deus, o perdão. Porque se você não perdoar, você não é perdoado, você não vai ser perdoado por Deus. Mas eu me confessei, mas não vai ser perdoado. Mas eu me confesso, mas não é perdoado. Mas eu comungo porque mesmo você comungando, mas você não é perdoado. Deus não perdoou. Por quê? Porque você não perdoou seu irmão. O que significa perdoar o irmão? Eu já falei aqui, gente, muita gente vai não se intrigar da gente. Por quê? Porque essas pessoas, muita gente não quer viver o evangelho. Então, porque você vive, vai se intrigar. Só que o que a gente tem que aprender, o que é o amor de Deus, é assim. Por exemplo, vou explicar de novo. Aquela pessoa que se intrigou de você. Aí você vai lá e fala com aquela pessoa um dia: opa, fulano, boa tarde, bom dia. Perto, você viu que ela não respondeu. Outro dia, outra vez, você vê que a minha pessoa fala, a pessoa não respondeu. Outro dia, você torna a ver aquela pessoa que fala, que a pessoa não respondeu. Pronto. Se você continuar, for forte o suficiente para continuar várias vezes, você mais santo se torna. Isso eu tenho certeza. Só que eu estou dando o Pedro falando por eu, assim que eu faço. É claro que eu não sou Deus e não sou santo. Mas pelo menos 3 vezes, vamos falar. Se aquela pessoa não respondeu, deixa aquela pessoa lá no canto dela. Você não pode ter raiva dela, rancor. Não pode. Você reza sempre a Deus: Senhor, não deixa eu ter raiva dessas pessoas, não deixa eu ter raiva dos inimigos. Reze por eles. Reze por eles. Porque isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Quando aquela pessoa vai passar 100 anos, ou na hora da morte, aquela pessoa se arrependeu do que você, de não falar com você, e vem para você e falar, você aí tem que falar. Senão a culpa está em você. Mas não pense que você ficar intrigado de alguém, que você não pode comungar, não pode confessar. Porque o intrigado, é como eu estou falando, se você tiver raiva daquela pessoa, você não falou 2, 3 vezes, aí você está intrigado com aquela pessoa, é você que está. Você não pode confessar nem comungar.
Mas a partir do momento que você falou com aquelas pessoas e as pessoas não respondeu, aí não é você, tá em você não. Pode confessar, pode comungar tranquilo. Que você tá naquela pessoa que fez isso. Então o amor de Deus é isso aí. É isso aí. E veja que ninguém jamais viu Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus permanece conosco. E seu amor plenamente realizado entre nós. Porque se a gente faz o amor, a caridade, a penitência, o amor de Deus está conosco. Está conosco. Aí fala assim: a prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo, que eu já venho falando sempre sobre o Espírito Santo. É esse Espírito. Tem que ver o Espírito para você não pensar que o demônio também sabe fazer coisas boas e você pensar que é do Espírito Santo. E não é no fundo. Pode observar que quando é coisa do Espírito Santo, tem que levar a ler Bíblia, tem que levar a santidade, tem que levar a perdoar o irmão, tem que levar você participar de missa todo domingo, tem que levar você ao Santo Sacramento, tem que levar você a rezar todos os dias, tem que levar você a olhar os mandamentos. O Espírito Santo é isso. Tem que levar você a mudança de comportamento. Se eu era aquela pessoa que vivia em droga, vivia em festa, vivia em bar, se você tem o Espírito Santo, você vai ter aqueles gostos. Alguns podem ser tirados, que o Espírito Santo tira, mas outros vai ter deixado. Para justamente lhe testar a sua espiritualidade, se você vai permanecer rezando para o Espírito Santo estar forte em você. E aí você tem que mudar seu comportamento. Tem que sair desse lugar. Tem que dar o testemunho. Por isso que eu disse para vocês, e digo direto. Tem pessoas que choram na igreja, o Espírito Santo visita, dá aquele choro, aquela emoção no domingo. Aí quando chega em casa, beleza. Mas quando é na segunda-feira, volta a mesma pessoa. Não. O Espírito Santo ele tem que mudar em você alguma coisa. Tem que mudar esse comportamento. De vez em quando eu sinto a visita do Espírito Santo mais forte em mim. Tão emocionante, é tão forte que eu chego a chorar mesmo. Por quê? Porque a emoção do Espírito Santo me visitando. E principalmente, eu vou falar aqui uma coisa que eu nunca falei, é quando eu escuto uma pregação de um testemunho verdadeiro. Quando eu cito aquele testemunho verdadeiro, se eu não sentir uma emoção, eu não acredito. Porque o Espírito Santo ali, por exemplo, me revelando. Quando é um testemunho, que eu vejo uma pregação, eu falo um testemunho de uma pessoa, e eles me dão aquela emoção, ali eu tenho certeza que foi verdade. Porque o Espírito Santo me visitou naquele momento e está falando. Então, eu costumo, que nem eu falei, eu não sei se eu falei no vídeo aí, algum vídeo meu, na festa de Santa Luzia, eu estava de moto acompanhando o roteiro e vi aquela emoção que o Espírito Santo me visitou. Então ali eu senti que Deus estava gostando daquilo, Jesus estava gostando daquilo. Tudo que você escuta sobre Deus e te levar a uma emoção ao Espírito Santo, aquela feliz emoção, pode ter certeza, foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, é esse Espírito que a leitura está falando. E nós vimos e demos testemunho que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ou seja, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sabe, não precisa a gente ver Deus. A gente sabe que ali da nossa Jesus existe, Jesus deu a sua vida por nós. Deu seu testemunho que foi filho e é filho de Deus e está à direita de Deus Pai. Porque o Espírito próprio revela isso. O Espírito de Deus. Então, o amor de Deus, que a leitura fala, é sobre essas coisas, sobre essas situações que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, eu vou dar continuamento no outro vídeo.